Olá! Hoje eu estou com um amigo especial, Dante Marinho. Ele trabalha como desenvolvedor web, mas já trabalhou e ainda trabalha, em alguns momentos, com dança aqui em Portugal. Bem, nós nos conhecemos no Brasil, né? É uma amizade de longa data, mas... E embora ele não trabalhe com balé, né? A esposa dele trabalha com balé, mas ele trabalha também com dança. E tanto trabalhou no Brasil com dança, como cá em Portugal. Trabalhou e ainda faz, em alguns momentos, algumas atividades. Então, Dante, me diga, você veio cá para Portugal quando? Em que ano? Mais ou menos, já tem um tempinho, né? Tem, são 13 anos já em Portugal. Nossa, então, Cheguei, 2009. exato. Cheguei em 2009 e vim direto para o Porto, na altura. Fiquei 7 anos no Porto e agora estou desde 2016, acho, em Aveiro. Certo. E, bem, pelo que eu me lembro, você já dava alguns workshops, alguns cursos, assim, aulas de sapateado lá no Brasil. Sim, eu estava Certo. começando a minha carreira assim como professor de dança, né? Eu sempre tive um gosto muito grande na parte de partilhar com conhecimento. E não foi diferente também com a dança. Eu participava na Casa do Sapateado, era onde eu fazia, foi a última escola onde eu tive lá em Salvador. E participei de um curso de formação de professores. Pronto, era um curso interno, né? Não é nada assim oficial, né, pra fora. E já fiz esse curso muito na intenção de quando viesse para Portugal, poder ensinar aqui, né? Eu vim para Portugal com a intenção também de entrar na faculdade, que eu tanto gostava muito na altura, na época, da área de biologia e também da área de informática. Depois descobri que tinha aqui um curso que era informática médica e eu fiquei louco, assim, uni os dois, uma coisa com a outra. E a dança, já sabia que podia ser uma forma de me dar um sustento, né, que eu conseguisse aqui. Também trabalhava com reparação de computadores nessa mesma época. E meio que eu pensava assim, né? Eu queria usar a dança, né? Como era uma Era o coisa que que era você forte em mim, tinha. sempre foi, e não é usar, pronto, né? Pode ser bom em mau sentido. Eu queria realmente trabalhar com ela para que eu conseguisse me dar um sustento e fazer essa, né? E partir, né, para essa outra área que eu tinha interesse, que é o trabalho hoje em dia, a parte da programação. Mas na altura foi o que eu achei que seria mais interessante, né? Não foi engraçado porque eu cheguei aqui em junho, comecei a colocar vários currículos, até ainda no Brasil enviei um e-mail para uma academia e me responderam, eu fiquei assim animado, o pessoal respondeu. Só que depois aqui ninguém respondia e eu tava louco com aquilo e foi um português, que eu não lembro quem, um amigo, falou assim: "Ah, não espere que te respondam até o final de agosto". E realmente, aqui em Portugal, tudo fecha para as férias. Ah, é. Que é É uma verdade. coisa impensável, por exemplo, no Brasil, você ir para uma loja e ter lá uma plaquinha e dizer, né, estamos Estamos de de férias, férias. voltamos E a daqui loja a fica fechada um mês. 15, 10 dias, 20 dias ou um mês, no caso das escolas de dança, então pronto, fecha mesmo, porque é o período também igual a escola, né, o período escolar aqui começa em setembro, termina ali em junho, julho. E, e eu disse, ok, tá bem, realmente, só final de agosto foi que uma escola me respondeu e eu já tava assim, meu Deus, o que é que eu faço? Já não tinha mais dinheiro aqui, tava mesmo quase no zero. E eu já tava pensando que se calhar ia voltar, né? Se calhar, já Caramba. falo se calhar aqui. Sim, sim, já são mais E 10 pronto, foi anos. mais ou menos isso, né? Mas e Então, aquela escola que você disse que entrou em contato com você desde o Brasil? Era essa mesmo? não, essa escola acabou que não Não deu deu em nada, seguimento. não deu seguimento. Ah, Mas ok. uma outra também respondeu e fui lá, dei um workshop. E depois comecei a dar aula também nessa escola. E isso no Porto. No Porto, tudo no Uhum. Porto, praticamente. Toda a minha experiência no Porto no início, né? Porque depois eu fui conhecendo várias cidades pequenas, como tu fazes hoje em dia, né? Que trabalhei em várias cidades, assim, mais longe, né? Braga,
Deixa eu lembrar aqui outro, não lembrar do nome, mas era no sentido ali de Marco Canaveses, mas não chegava até lá. Penafiel, Penafiel, esses lados aí, já não lembro. Paredes. Paredes, também dei aula em Paredes. E acho que acho que era mesmo Paredes. Uhum. Pronto, e tem outros que eu já não lembro, mas pronto, mais ali também a volta do Porto, né? Uhum. E aí foi essa vida, assim, de viagem, 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 viagem. Igual como tu tens hoje. Ô, É Dante, e engraçado. você sentiu, além dessa questão do calendário, né? Que eles Uhum. têm isso mesmo muito forte. Quando sai de férias, saem todos de férias, a escola fecha, não tem essa. Além disso, você sentiu alguma dificuldade especificamente por você ser, por exemplo, brasileiro e tal? Sentiu alguma dificuldade nesse sentido, na recepção deles pra você? A resposta mais direta, não. Hum, E foi engraçado porque eu penso de uma forma aqui sobre isso, que eu acho que nós brasileiros pensamos muito pior da gente, ou seja, quando a gente pensa assim, o português pensa isso da gente, a gente pensa tão mal isso quanto o que é na realidade. Aqui, pelo contrário, pode ser que você realmente encontre alguém, até que diga na cara assim, ah, eu não gosto do pessoal estrangeiro ou que não gosto de brasileiro. Pode acontecer, eu acho que até já vi, não tenho certeza. Mas me surpreendeu a quantidade de pessoas que chegavam para mim e diziam, ah, eu gosto tanto do pessoal brasileiro, e que vinha com carinho. Por exemplo, o meu primeiro dinheiro aqui em Portugal foi entregando jornal. Foi na rua ali, tá, 7h30 da manhã, tava ali já começando a entregar o jornal. Esse período entregando jornal foi antes de começar a dar aula, Foi antes, aí depois por um tempinho a comecei no mais. mesmo período, comecei também a dar aula. Uhum. Até depois de um tempo eu já estava conseguindo, né, dar várias aulas e até calhou de depois não seguir mais com o jornal. Também tive aqui um momento que eu conheci um amigo da área da música e me envolvi com o pessoal de música irlandesa e eles são muito Ah, assim de sim, porque partilha você de, também toca. né, os Irish pubs, eles são assim, muito assim unidos. São parentes aqui em Portugal eu sinto que é quando as pessoas que gostam da cultura brasileira, elas entram de cabeça mesmo. Tipo, o pessoal que anda no forró, por exemplo, muita gente tá ali, faz forró, faz capoeira e gosta das músicas do Brasil, bossa nova, e eles E estudam conhece a tão. fundo, né? Já Às vezes até mais já do que tive a gente. casos, as pessoas me mostram música e eu, essa música é do fulano e tal, mas nunca vi. Eles têm os álbuns completos e eu ficava assim, meu Deus, a gente no Brasil fica só rádio, rádio, liga rádio, se acostuma com aquilo. As top 10. E é engraçado, aqui eles entram de cabeça na cultura brasileira, o pessoal que gosta entra muito mais. Eu fiquei espantado, no bom sentido, de ver como as pessoas que gostam, eles entram, abraçam assim de uma maneira muito grande mesmo. É uma coisa que eu percebi aqui é que eles consomem muita cultura brasileira, Uhum. eles conhecem muito, né, da cultura. Quando eu digo muito, não é que conhece a fundo todo da cultura brasileira, que é muito ampla, né, muito diversa, né? Você vai no sul é uma coisa, no nordeste é outra coisa, mas Uhum. cultura brasileira, independentemente de onde ela venha do Brasil, de que região, mas que eles consomem muita cultura brasileira comparado ao que nós conhecemos ou consumimos de cultura portuguesa, né? É muito discrepante, porque eles Sim, consomem muita sim, sim, demais. música, novela, hoje em dia, né, já Eu tem senti, eu senti vídeos no isso. YouTube, os famosos, mas nós não conhecemos quase nada nos portugueses, nós tipo assim, Exato. Eu, quando cheguei aqui, eu senti muito isso e pensei assim, meu Deus, Portugal tá perdendo a identidade, porque eu ligava a rádio, mas assim, ou era rádio tocando só dance, 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 e eu queria ouvir músicas portuguesas, né, para conhecer. sim, Eu não conseguia, era difícil, ou era música brasileira, né, uhum, e, por exemplo, até para parte de dança aqui nas academias, há muito, acho que é kuduro, bachata, ou seja, sim. né, é uma coisa que tomou muito, que a salsa também, pelo menos na altura, né, há Essas mais de danças 10 de anos, salão aqui também são era, muito fortes. era muito, as pessoas dançavam aquilo e eu pensava assim, meu Deus, cadê a cultura portuguesa? Quase não vejo. E eu via muito assim, essas culturas, né, de outros países aqui tomando, as pessoas gostando e buscando isso, Buscando e disseminando, né? disseminando. Agora, pronto, eu também depois comecei a conhecer lá o pessoal que até chama Contagiarte, que era um espaço que
tocava músicas do mundo e portuguesas também, né? De tradicional portuguesa, que foi interessante, foi um período interessante também. Mesmo o pessoal da música irlandesa andava muito nesses grupos. Foi daí também que eu tive bastante, andei com eles. Foi bem interessante também. Pude conhecer um bocado mais, tanto não só portuguesa como europeia, como todas as chamadas as danças folk. Sim, Que sim. na Acho altura, que há tem a uns ver que anos eu você te falei, falou falar muito, tem que conhecer isso. da Ruth, né? Exato. Enfim. Bem, mas aí, voltando lá para a questão de quando você começou a dar aula aqui, dar aula de sapateado, então você não sentiu nada referente à xenofobia, nenhum tipo de Não. restrição, assim, de impedimento. Muito pelo contrário, foram bem abertos, bem receptivos. Se houve, foi generosos até. se houve, foi algo muito assim simples, mas eu, até pelo como já referi, foi até o contrário. Eu sentia um carinho muito grande das pessoas e pelas coisas que eu falava do dia a dia, né? Eu, por exemplo, eu com a questão do frio aqui, às vezes eu contava uma coisa a alguém assim e acho que as pessoas percebiam que não era normal, né? Eu dizia assim, nossa, acordei com tanto frio hoje, tremendo. E não era hoje, né? Hoje, mais de 13 anos aqui, eu sei que não era normal a forma como eu dormia, como se estivesse no Brasil. Então eu acordava mesmo Sentia com frio muito frio, tremendo. não tava E habituado. uma aluna minha que foi muito querida, a Paula, do sapateado, uma vez ela, depois que eu vi essas histórias, me veio lá com aquela conjunto de lençol Edredom. polar e tal. Ah, sim, sim. Deu um O jeito assim, polar. até hoje eu uso isso, tá ali na cama da minha filha. O polar dá muito jeito, nossa. Então fui conhecendo aí. Eu Muito descobri assim, né? Um desse pessoal muito polar. carinhoso. E tá aí, é muito raro ou nulo a lembrança que eu tenho de ver as pessoas falando mal, ou, né, essa coisa que a gente acha no Brasil, que lá o pessoal é assim, com o brasileiro. Existe, né? Eu já ouvi histórias, até, por exemplo, que meu pai veio aqui há muitos anos atrás, mas pelo menos a minha vivência, a minha experiência não foi até o contrário, eu fiquei espantado com a quantidade de pessoas que eu ouvia, né? Dizer, gosto muito desse pessoal brasileiro, são tão assim, carinhosos, não sei o quê. Foi bem Eu interessante. escuto muito isso também. E eu observo exatamente isso que você está colocando. São sempre muito generosos, abertos e muito receptivos, né? A nós brasileiros. Dizem que gostam muito, até falam assim, queres que fale brasileiro? Eu não sei falar brasileiro. Ou seja, eles são assim, bem abertos com os brasileiros. Então, mas eu pergunto sempre porque eu também já ouvi algumas histórias pontuais de que teve uma repulsa. Não se sabe exatamente se por ser brasileiro ou por outros motivos, enfim. Quanto à questão de competências, habilidades, exigiram de você competências, títulos, alguma coisa assim, certificação, essas coisas? Não, acho que porque também o que eles queriam ver era um resultado, né? Ok, essa pessoa disse que faz tal dança, né? E iam buscar ali, tudo bem que na altura acho que não tinha assim tanta coisa na internet, mas eles experimentavam com um workshop, né? Eles confiavam, acreditavam e vamos fazer um workshop e ver o que dá, né? Normalmente era a base disso. E pronto, depois o feedback das pessoas, gostavam, não gostavam. O sapateado, especificamente, é uma dança assim, que é bem difícil trabalhar com sapateado, porque não é uma dança que é popular. Um próprio português falou aqui, dizendo assim, aqui é só quando vira moda. Tá? Você conseguir realmente fazer aquilo, né, e fazer dinheiro com aquilo. Lembro que um rapaz que me disse isso estava se referindo, por exemplo, com o hip hop. Hip hop, que a gente chama no Brasil. Hip hop, pelo amor de Deus. Aqui é hip hop. Nada de hip hop. A primeira vez que eu ouvi hip hop, eu. Que é isso? Que nem Halloween. Halloween, não. Então ele disse isso, que também, quando chegou aqui, ninguém, né, era difícil. Mas depois, por algum acaso, virou moda e pronto. E hoje em dia, muita gente procura, O muita hip hop gente é quer, né? muito forte aqui. É Hip hop, impressionante. Hip hop, nada. Tenho que me habituar. Ok. Então, sapateado assim, turma, 4 alunos, 5, 6, estourando, mas passar disso é muito difícil. Já tive turmas até de 25, mas foi um caso muito específico, porque é um programa que as escolas de dança fazem com as escolas tradicionais, né? E elas têm que fazer essa atividade, então era um bocado por causa disso. E foi uma escola que eu dei, acho que
eu ia num sábado e dava 5 aulas. Foi bem interessante. Ah, E não sei se todos eram esse 5 aulas programa, seguidas, 5 aulas sem seguidas. intervalo. Tinha um intervalo porque acho que eu dava 3 num, aí depois tinha que ir para outra cidade, que era Oliveira das Meias e Santa Maria da Feira. Então me davam uma boleia, né, que é a carona. Uhum. E era o intervalo que eu tinha, quando passava de uma para outra, né? Era aproveitar ali para comer, por exemplo. Eu pergunto isso porque eu já vi, assim, situação de 6 aulas seguidas, sem 5 minutos que fosse de intervalo. Eu mesma emendada, uma na outra. E eu fiquei assim, nossa, 6 aulas seguidas, sim. E aí eu até perguntei, e vem cá, como é que... Era o horário da antiga professora que tinha... Como que a professora fazia, assim, pra ir à casa de banho, ou lanchar alguma coisa? Não, se quiser pode lanchar na aula. Eu disse, não, pode pedir para sair um pouco. Eu disse, não, quando eu tô na aula, eu tô na aula. Eu não como, eu não vou sair para casa de banho. Pronto, aí acho que tinham 2 turmas com uns 25 alunos e acho que tinha outra com 6, era a turma mais fixe, assim, o pessoal mais avançado. Gostava muito dessa turma. E que se portava mais bem também, que os outros eram um bocado difíceis. E a turma dos iniciados, que acho que eram quase uns 10, que eram mais difíceis, assim, de segurar ali e tal. Tem gente ali que... Pronto, como era o primeiro ano, essa turma de iniciados realmente era mais difícil, porque era muita gente que estava ali mesmo só por causa da, né, escola. Os outros eram todos dançarinos. Esse tinha gente que nunca dançou na vida e estava ali Sim, experimentando ou e seja, era tipo, projeto não da queria, era escola, um né? bocado Então chato eles nesse eram meio sentido. obrigados, né? Foi desafiador, né? Imagino, nossa. E você chegou a trabalhar com forró aqui, Dante? Não como uma coisa regular, tipo, dei um workshop, Ah, foi mais sim, assim. pontuais, né? Exato. Sim, E teve entendi. uma outra dança que também, logo no início, eu conheci, quando eu comecei a dar aula sapateada, que foi o Lindy Hop. Tinha uma outra professora aqui, que é a Abet Farag, acho que é o nome, sobrenome, que também chegou quase na mesma altura, assim, minha, e é uma dança que foi também mexendo muito aqui em Portugal. Uhum. Hoje em dia tá um boom também, igual parecido aí com as outras que a gente já referiu. É uma dança a par, né? Existe ali também o jazz também, é parte do jazz, swing jazz, que são solo, né? Mas por ser uma dança a par social, atrai Uhum. muito mais realmente o interesse das pessoas e são turmas assim de 30 alunos, 20, 30 alunos. Só o fato de As exigir turmas de que tenha forró. par já dobra. Já dobra. Quando tem um Mas, interessado, tem que ter mas não outro. só, acho que não é muito por essa questão, acho que as pessoas querem mesmo ali, ó, a socialização, eu sinto Uhum. muito isso. E o sapateado, como tá sozinho, acho que elas não, né, não. E depois a dificuldade técnica que também era no Sim. sapateado. Eu via muitas pessoas assim se referirem a isso, eu quero mexer, ou seja, não tá ali muito para querer saber técnica. Foi um lado que depois eu fui descobrir meu, né, que não era muito interessante, que eu sou muito técnico. E Uhum. depois fui descobrir isso, né? Que as pessoas, no fundo, muitas estavam ali querendo só um momento de Descontrair. descontrair, Como trabalhou o dia até todo, usam quer aqui esse termo, eu gostei desse termo. É dançar pra ser feliz. Faz por dança pra aí, ser sim, sim. feliz. Eu achei interessante esse termo. Eu gostei. Por acaso eu nunca vi, mas é por aí. Nunca viu? Não. Pois eu mal cheguei aqui, eu escutei esse termo. Ah, ali, as meninas fazem ali balé adulto, até em relação ao balé. Fazem Uhum. adulto aquilo, né? Dança, faz balé pra ser feliz. Que interessante. Mas é, por aí. Pois, Dante, e em relação a, vamos, uma questão aqui. Não sei se você vai sentir à vontade, né? Uhum. Em relação a valores, valor de hora-aula. Quanto era, porque já está aqui há mais de 10 anos, né? Quanto era, quanto está Olha, agora. uma coisa interessante que eu achei é que desde quanto era até hoje não vi mudanças. Parece que querem pagar o mesmo. Nossa, 13 anos. É, e eu até pensando mais na minha mulher, que eu, pelo menos desde quando comecei, né, o nosso namoro e quando eu sabia que ela dava aula, mais ou menos nunca mudou. Aqui em Aveiro, né? Aqui em Aveiro, normalmente os valores são menores do que no Porto, Uhum. mas os valores, tem escola que vai pagar por aluno, outras Uhum. vão pagar por hora. Então, assim, tinha umas que compensavam, outras que não compensavam nada. Já teve casos de eu tinha plena consciência de que a escola não ganhava nada com a minha aula, porque
como eu falei, né? Normalmente ali 4, 5, 6 alunos. Eu tinha 4 alunos e já cheguei a ter escolas que me pagavam 25 hora a aula, que é muito bom, né? Era uma meta que eu tinha, assim, era pelo menos ter 100 euros por turma, né? Uhum. Mas nem todos eram possíveis. Essa, por exemplo, era possível, mas eu sabia que a escola não ganhava nada. E teve realmente um ano, não sei se a gente chegou a tentar 2 anos, ou se não chegou a 2 anos, não lembro. Era uma escola que maioritariamente era dessas danças, né, mais sociais, Uhum. com bachata, salsa. Era muito forte a salsa lá. E uma vez ele falou, né, de como deve se perceber, né? Eu não tiro lucro nenhum, então a gente não sei se Uhum. vou continuar, né, pro outro ano. Sim. E eu tava inteiramente por dentro disso, né? Eu só disse, Compreensível. eu compreendo perfeitamente, né? Uhum. Mas foi interessante porque foi uma pessoa que me trouxe, foi o João Bertolini, não lembro o nome dele agora, é o dono da escola. E ele foi logo um dos primeiros também, que me deu logo uma luz assim de quanto é que eu poderia cobrar, né, por hora aula, se fosse pela hora aula, né? E ele foi muito justo nesse sentido assim de me instruir nisso, né? Uhum. De dizer, olha, você pode receber esse valor, que é o mais correto e tal. E quis me pagar por hora aula, né? Uhum. Tá aí, se fosse por aluno eu receberia bem menos, né? Uhum. Inclusive até mesmo danças, de fazer uma atuação. Já fiz atuação em noites de salsa Uhum. da escola dele, Atuação inclusive é a aqui em Aveiro. apresentação. Inclusive aqui em Aveiro, eu acho que ele tinha, pelo menos na altura, uma extensão da escola dele, ou não sei se é porque o pessoal se reunia aqui, e vim dançar aqui e ele me pagou acho que 120 euros, tá? Que é uma coisa assim, muito bom, né? Vou dançar ali em 3 minutos, Uhum. tudo bem, tem um ensaio, tudo, É mas um cachê, é um né? cachê, assim. E na Uhum. altura, eu também não lembro se foi da parte dele, mas acho que foi. Ele falou assim, olha, vai ter lá, queria que você dançasse lá, tal, e o cachê vai ser tanto. E eu, pronto, ok. Uhum. Uhum. Como eu não conhecia nada de valores, ele que até foi interessante que ele me instruiu mais ou menos quanto é que eu Uhum. poderia cobrar, né? Quando tinha outros eventos, eu sabia mais ou menos quanto é que eu podia pedir. Então, como a gente estava conversando aqui até com a Rita, né, que é a esposa dele, trabalha com dança também, mas ela é portuguesa. E, enfim, até ela pode participar aqui, de repente, embora o foco seja para brasileiros, mas que varia entre 10 euros e 25 euros a Se a hora gente for aula. pensar assim em Portugal geral, deve ser por aí também, mesmo nas outras escolas Aqui de em cidade grande. Aveiro, Aqui em Aveiro é mais por volta dos 10 euros. por volta dos 10, Pelo que 10 a os 10 a 15, 15. assim. Ok. No Porto, 25 foi o topo ali de hora-aula, né? Quando era workshop, eu tentava pedir a mais. Eu também sempre pedia também a parte dos gastos de deslocamento, né? Uhum. Mas normalmente eu tentava pedir a mais ou era por meio a meio, né? Sim. Seja por número de alunos. Tive uma escola no Porto que me pagava, chamava Dancê, o nome da escola, Roma, foi uma querida muito, muito grande que tive aqui também em Portugal. Ela tinha esse espaço, ela também trabalhava no banco, tinha esse espaço onde ela realizava os sonhos dela ali, no Que é mundo da realmente uma dança. outra profissão, Roma era mas o também. nome dela, não sei como é, simbólico, carinhoso, não sei como é que eu posso Uhum. dizer. E ela tinha essa escola. E ela dizia que ela achava super justo que os professores fossem bem pagos, né? Porque aquilo só acontece por causa dos professores, né? Embora o sonho dela ali, né, fazer aquilo Uhum. movimentar, se não existisse uma pessoa para dar aula de sapateado, simplesmente não acontecia, né? Uhum. E ela pagava, acho que 65%. Portanto, eu Uhum. é, com 4 alunos, se eu não me engano, eu conseguia. Já não lembro agora, tinha que fazer aqui a conta. Não lembro se era ali exatamente os 100 ou era um Uhum. pouco mais. Ahm, eu acho que era tipo 35 que eles Uhum. pagavam a mensalidade e ia uns 25 para mim, então é isso mesmo. E eu achei Então, bem interessante, né? Também outra pessoa assim que veio, em vez de querer ali negociar o menor possível, uhum, não, né? uhum. Ela Valorizou. valorizava a tal ponto de dizer que achava justo que recebesse esse valor, né? Pegando esse exemplo dessa pessoa com quem você conviveu, né? Essa situação. E o outro que você disse que também que foi muito bom, que ele passou como é que funcionaria, como é que você poderia cobrar. Aí eu paro para pensar também, você sente que eles valorizam mais a dança aqui?
por exemplo, comparado ao Brasil? Em termos de visão, de academia, de gestão, Eu acho que as pessoas aqui. a dança, o professor, o que você... Um exemplo, nesse caso desse dono da escola que me referi, que foi uma das primeiras, né, que me pagava 25 horas a aula, ele era engenheiro e largou essa área para se dedicar à dança completamente. E ele via, ou seja, ele tinha uma visão mesmo de negócio também, não só pelo gosto que ele tinha pela dança em si, pelo mundo da salsa, como ele investiu realmente numa escola. E com certeza que eu acho que devia dar muito mais do que a vida dele como engenheiro e também a parte, né, mental e o que ele fazia por gosto, né? E ter algum propósito também na vida dele. Não sei, nunca cheguei a conversar esse nível com ele, mas o que eu consegui perceber era isso, né? E já vi várias outras situações também, que de gente que se formou na área, já trabalhava com aquilo, por exemplo, arquitetura. No caso do meu amigo que tocava violino, eles falavam o tempo todo que queria viver de música. E é uma pessoa super trabalhadora, né, batalhadora, né, e empenhada no que faz, só que aquele gosto, aquela paixão ali. Então eu também vi muitos desses casos aqui, pessoas assim, que seguiu a vida toda correta, né? Entre aspas, numa área que se calhar foram os pais que quiseram, né? E que trabalham naquilo fortemente, mas tem aquela outra escape ali que é o sonho fazer aquilo. É engraçado, eu já vi. Mas aí, no fundo, todos nós temos isso, né? Nesse sentido, você acha que é uma valorização maior ou não? É igual. Eu não sei se eu consigo dizer bem isso, mas eu acho que sim, pode haver uma valorização maior. Mas eu não consigo dar aqui assim. Medir, né? Isso. Não sei se eu digo medição também, mas algo mais concreto para carimbar, assim. Por que eu estou a falar isso, sabe? Mas sim, eu acredito que sim, já me aconteceu assim. Eu vejo pessoas e perguntam assim: ah, eu trabalho com o quê? Aí eu, com dança, faço sapateado. Isso dá dinheiro? E é engraçado que eu também nunca vi no Brasil alguém perguntar assim, sério? tal coisa, se isso dá pra gente pra viver, não sei. Nunca E achei no Brasil estranho. perguntaram assim, você trabalha com o quê? Isso dá pra trabalho viver? com dança, sim, mas É que foi além uma pergunta de dança, tão o assim, quê? foi uma pergunta tão assim na cara, né? Isso dá pra viver? Eu falo, não, mas aí é uma característica deles, né? Que eles são assim, bem sinceros também, Sim. né? Bem na lata. Isso foi outra coisa que eu senti muito aqui em Portugal. Eu acho bom. Portugal e Europa em geral. Eu acho bom. E a Europa em geral. Eu acho que o brasileiro ele tem muito aquela mentiriazinha barata, tipo, quer sempre agradar. Não vou nem dizer da mentirinha, mas é de não querer desagradar o outro, não saber como fazer uma crítica ao outro. Por exemplo. Aí ele dá uma volta. Exato. Ou não dá um feedback, né? Não dá um retorno, uma crítica, uma análise real do que ele achou. Aí ele sempre dá aquele tapinha assim, parabéns, foi muito bom, mas ele pensa outra coisa. No Brasil, eu acho que pelo menos na vivência que eu tive até, né, até os 20 e tais anos que eu tive no Brasil, uma situação, por exemplo, de uma aula que eu fosse dar, mesmo que alguém não gostasse e perguntasse no final, gostaram, todo mundo dizia, gostei, e ficava nisso, né? Ou seja, as pessoas não têm a sinceridade a ponto de até pensar assim, olha, eu vou dar uma crítica construtiva, né? E falar o que eu sinto mesmo. É um exemplo. Isso é verdadeiro. Aqui em Portugal, eu tive uma vez convidei uma amiga para fazer uma aula minha, que eu acho que eu descobri que ela fazia sapateado, e eu acho que ela é francesa. Eu não lembro se foi logo depois da aula ou se foi numa outra situação que eu chamei de novo para fazer a aula. E eu falei, vamos fazer minha aula. Ela falou, não, sua aula é muito técnica. E ela foi bem sincera, né? Eu gosto mais de dançar. E aquilo, pra mim, entrou assim, caramba, eu realmente tenho que repensar. E foi muito bom pra mim. Porque eu vi que realmente eu tinha que ser menos técnico, achar que as pessoas têm que aprender aquilo a pormenor e fazer uma aula assim, explicando. Não, fazer uma coisa que realmente depois eu descobri que muitas pessoas têm esse perfil, né? São pessoas que trabalham o dia todo e querem chegar à noite e dançar mesmo. Né? Deixar elas errar um pouquinho e depois vir ali com a parte técnica. Ou seja, fazer esse balanço mais, né? E aí fui tentando aos poucos mudar. E precisou uma pessoa muito séria, sendo sincera, né? Para depois de eu perguntar, o que achou da aula? De dizer, olha, gostei, mas achei muito técnica, né? E por isso, ela da outra vez foi super sincera e não quis. Não foi uma ofensa. E não foi uma ofensa, ela simplesmente não quis. Acho que isso é muito não bom. quis fazer a minha aula outra vez, e por causa disso. Então,
E aquilo me fez pensar e mudar um pouco a minha forma de atuar na sala de aula, né? É até bom a gente ter tocado nesse assunto, porque eu ia até. Uma das perguntas é: o que você sentia em relação a dar aula para portugueses? Ou, claro, não acho que não só portugueses, né? Porque aqui tem vários, né? De outros países vizinhos. Uhum. É, como é que é dar aula aqui em Portugal? O que você sente assim? Tem alguma diferença? Como é a relação professor-aluno? Eu acho que primeiro a questão do idioma, apesar de a gente achar que é o mesmo idioma, né? No fundo não é. É e O não é. idioma é o mesmo, mas o sotaque é Sotaque, diferente, palavras que você várias vai falar que não tem nada a palavras. ver, né? Eu tenho uma relação, né? Minha mulher é portuguesa e são já mais de 10 anos aí de união e é um bocado complicado. E na sala de aula também não é diferente. Hoje em dia, né? Já 13 anos aqui, já consigo falar ali o que eles realmente vão precisar ouvir, né? E não falar uma coisa que eles vão dizer o quê. Mas acho que eu sinto, principalmente assim, se for turma com mais pessoal mais novo, né? Mais criança, aí eu tento falar o mais claro possível e digo, olha, quem não perceber, pergunta, não fica aí a pensar, não percebi, pergunta, que eu tento né? Dar esse conforto a eles, pra realmente terem abertura de perguntar. Mas foi interessante, eu não consigo comparar muito, porque eu não tive assim um grande vivência de aulas no Brasil, né? Não, não posso dizer assim muito, mas sim, achei interessante aqui, gosto. Um feedback que as pessoas davam também que era em relação à música que eu usava. Ah, achava que sapateado. Você usava aquelas músicas antigas, não sei o quê. E eu falei, não, sapateado é percussão, né? Percussão corporal, usa-se com tudo. Né? Eu, por acaso, gosto também de ir variando, né? Músicas brasileiras, as músicas do swing jazz também, que eu gosto muito de usar. Pronto, e fui tendo alguns feedbacks, né? E depois, se for uma pessoa mais ali na quarentona, vai ter um Ter uma gosto. mais Então eu tento antiga. variando também de acordo com a idade, né, da turma. Uhum. Que é outra experiência que eu fui tendo. Eu prefiro muito mais as turmas que tenha mais, né, uma homogeneidade, tanto de idade quanto de experiência, né? Se é uma turma só iniciada, já tive mais experiência com misturar isso aí. Em qualquer modalidade, né? Você misturar é complicado. Você não sabe se você vai mais pro básico ou se você avança mais. Se você avançar mais, aqueles que não acompanham se sentem desmotivados. Se você é sempre um jogo de cintura. Olha, só uma coisa que eu dou na cabeça e antes que eu esqueça, que a gente tava falando de valores e eu falei 2 pontos bem positivos, né, sobre o ganho aqui. E antes que eu esqueça isso, também uma má experiência, né, que foram as escolas que quiseram me pagar por aluno, né? Eu recebi ali por aluno. E, por exemplo, eu tinha uma escola que eu recebi, acho que era 10 euros por aluno, alguma coisa assim, e já teve meses que eu tive um aluno. Então eu recebi 10 euros no final do mês, né? Então tem esses lados bons aí, algumas escolas que acabava ganhando bem, né? Dentro do meu objetivo, e outras que eu gastava dinheiro para ir para ali e até chegou Tava a dona praticamente pagando pra chegou a ponto trabalhar. da dona da academia falar assim, olha, antes eu não, tipo, dá até pena porque eu sei que não tá ganhando nada, né? Mas pronto, foi o trato nosso, né? Fazer por aluno, eu podia estar com 20 alunos naquela academia, mas não foi, né? E como eu falei, é difícil aqui ter uma turma com muitos alunos, né? Então, nessa academia, por exemplo, já tive 4, depois 6, aí 8, depois baixava, e era assim, o pessoal mais experimentando, né? E aí depois tinha aluno que eu esperava vir e não vinha, aí depois acabava que só teve um aluno ali que teve no mês, eu lembro de receber 10 euros, pronto. Poxa. E praticamente não compensava mesmo, se eu fosse, né, retirar o que eu gastei de passagem. Então, mas pronto, era o o acordo. perde-ganha ali que depois no final, né, chegava Ela também, de certa forma, ela final. estava cedendo o espaço que poderia estar dando para outra coisa que talvez rentabilizasse mais para ela, né? Também. Mas então ela também estava. Mas e em relação a isso? Diga. Só para resumir, eu percebo, né, que todas essas academias, ou a grande parte delas, são pessoas que têm uma parte de gestão muito forte, que procuram, né,
realmente querem fazer aquilo, não fizeram só o gosto, mas fazer o seu negócio, né? E que eles tinham que tomar decisões, né? Se a coisa não estava realmente vingando, era um espaço que estava ali a tomar o horário que tinham que, de alguma maneira, né, despachar, não fazer mais existir aquilo. E isso é normal, isso é normal. Se você for olhar até as grandes empresas como o Google, eles têm plataformas lá, a página deles, que eles listam tudo que foi descontinuado, tudo que vai ser descontinuado, e isso é normal. Vida que segue, né? É a vida que segue, a vida que anda, tem que ser São os assim mesmo. ciclos, Deus. E eu, por um lado, admiro, né, realmente que os grandes gestores façam isso. Também é outra coisa que eu fui aprendendo. Que às vezes eu bato muito na tecla ali, eu quero tentar aquilo, e que não tá dando certo. Pá, será que já não é hora de passar para frente, né? De esquecer isso, partir ali para outra. Porque tudo bem, persistir é bom, insistir em alguma coisa, mas tem que ver se não tá insistindo demais além da conta que já tá, né, extrapolando. Tem que ver se é viável. Eu acho que eles veem muito isso também, né? A viabilidade das teve coisas. turma que depois acabou não tendo mais. Foi uma pena não ter realmente tido ali, não sei onde, talvez fosse, da onde é que foi a falha, se foi, né, falha da comunicação por parte da academia, minha, acho que é de todos os lados, acredito, sabe? E depois essa questão, né, tem que ser moda, senão a coisa não anda mesmo. Em Portugal, tem que ser um pouco moda para... Talvez no caso do sapateado. Viver disso. Enfim, também, né, pegou a moda. Mas falando até sobre essa questão de gestão, eu já queria tocar num outro ponto também, que é a questão da formalização. No Brasil, a gente trabalha muito informalmente com dança, né? Sem um contrato. Hoje, quer dizer, de uns tempos para cá, tem o tal do MEI. Mas mesmo assim, o meio microempreendedor individual seria como os recibos verdes aqui, é o trabalhador independente, né? Ele tem um registro, ele mesmo contribui, né? Então é a mesma coisa, tá? Só que o MEI ainda assim não te vincula à empresa, à escola, à academia, enfim. Então é igual o recibo verde de Portugal. Sim. Ou seja, você tem uma formalização no sentido de você registrar aquele seu trabalho junto à segurança social, enfim, né? E também, de certa forma, para a empresa que te paga, no caso as academias que te pagam, elas têm ali o registro de que você deu X aulas e tem um recibo pelo seu serviço, né? Um recibo que vale. Mas não é um contrato, porque um contrato vincula. Aqui, o que seria equivalente à carteira assinada no Brasil é um contrato por conta de outrem. Você chegou a ter algum contrato por conta de outrem? Ou mesmo um contrato temporário? Em relação à dança, né? Em relação à dança, não. Foi só mesmo com recibo verde. Né? Eu já tive academias que aconteceu de... Ok, eu tenho recibo, não vai ser preciso. Ou às vezes um workshop também. Dependia muito. Eu ia, né? Eu ia de acordo se a academia queria fazer ali ou não. Mas a grande maioria, sim, faz as coisas corretas, nesse sentido. O que já aconteceu foi de eu passar o recibo e passarem meses sem me pagar, então. Você passou a fatura. Passei a fatura. E eles não pagaram, então eles também não receberam o recibo. Não, eles receberam o recibo, eu que não recebi dinheiro, né? Meses depois de tanto chatear, já aconteceu, não era comum isso. E pronto. Se você trabalha com alguém que não te paga, depois você... Eu, pelo menos, já não quero saber daquela pessoa. Já aconteceu de uma mesma academia, vem me chamar e eu disse... Nem pensar. Ela teve a cara de pau de te chamar? Uns anos depois precisou e eu falei, não... Sério? Gente, não dá. Porque você não disse assim, ó, você não pagou da outra vez, se você me pagar aquela, pode Não, ela pagou, mas meses... foi, né? Meses, foi... E era tipo assim, ela... Passa o recibo que essa semana já transfiro. E essa semana foram meses, né? Então... É muito chato você fazer um trabalho e depois ter que ficar mendigando pra a dona te pagar. Então, caramba, é mesmo. Quando ela precisou da outra vez, eu disse, não vai dar. E olha que teve o recibo. Nossa. Teve recibo, passei logo no dia seguinte. Porque também tem os casos em que nem se passa recibo. Né? Os casos que não pediram recibo, foi tranquilo. Às vezes eu recebi logo no final, né? Sim. Aliás, nesse caso aqui que eu tô lembrando, foi assim, eu achei que eu ia terminar o workshop, foi até um workshop, acho que foi uma semana, alguma coisa assim, foram 3 dias. E eu achei que no último dia já ia se resolver tudo, né?
Para casa já com dinheiro. Ela, passa o recibo que... Ok, então já aconteceram outras vezes. Pronto, ok. Foi para casa, passa o recibo. E pronto, a história foi assim, cara. Ficar descabelando pra pessoa te pagar, né? É muito chato. Aí você falou agora, esse caso, essa história. Vamos agora para alguma história que seja interessante. Você tem alguma história interessante para contar? Ou até que tenha a ver com a questão da linguística, né? Dessas diferenças culturais. Olha, de história interessante que eu lembro foi essa que eu já contei. Da sinceridade das pessoas aqui em Portugal e na Europa em si, em geral. Falarem mesmo abertamente o que pensa, né? E a gente ficar ali, como a gente não está muito acostumado no Brasil, as pessoas serem tão sinceras, eu ficar assim, era o que eu falaria, que foi o que eu lembrei agora também. Não sei, seria mais em relação assim, mais concretamente o que, não sei. Uma situação engraçada, porque eu, por exemplo, eu vou contar uma aqui para ver se descontrai, né, um pouco, para ver se você lembra de alguma história. Também porque eu acho que você trabalhou mais com maiores, né? Eu trabalho com crianças. Os dois. Mas gosto mais dos maiores, porque os pequenos. Uma vez eu cheguei na conclusão de que eu não gosto de trabalhar com criança. Ai, meu Deus. É muito difícil, né? Tem que ter ali, acho que faltava aqui da minha parte também mais conhecimento e informação de como lidar com as crianças. É porque o que acontece? A gente Turma, tende assim, a... Criança, tô falando de 4 anos, é muito difícil. É porque a gente tende a repulsar aquilo que a gente não conhece. Né? Eu penso... depois de um tempo, eu parei para pensar nessa situação de não gostar de dar aula para criança. Assim como outras situações, às vezes está relacionado a isso. A você não conhecer. Como você não domina aquilo, porque para trabalhar com criança você tem que dominar um conhecimento específico, né? De pedagogia, e você tem que ter um jeito, você tem que estar naquele universo infantil, e aí, como a pessoa não está vivendo aquilo, às vezes é difícil para a pessoa, e aí repulsa, não, eu não conheço, eu não gosto. E às vezes não é por não gostar, é por não conhecer, exatamente. Bem, a caso de caso. Mas aí, vou contar, por exemplo, um caso engraçado. Tenho vários. O caso do rebuçado, com alunas de 6, 7 anos de idade, e eu ainda não conhecia a palavra rebuçado. Mas que é engraçado, né? Que é uma palavra estranhíssima, né? Pra balinha. Significar uma coisa tão docinha que é balinha. E aí tinha umas balinhas na gaveta, e eu fui abrir a gaveta para pegar outras coisas que estavam lá, os adereços. E aí a aluna disse assim, tem aí rebuçados. Aí eu, tem o quê? Rebuçados, professora? E agora? Que isso? ali, eu disse, mostra aqui o que é isso. Aí ela, isso aqui, eu disse, balinha. Isso a gente chama de balinha. Rebuçados. Eu disse, agora vai me dizer como é. Agora, como é que eu falo isso? Como é que eu falo? Porque eu não conseguia nem entender o que era. Eu ouvia rubuçado. E ela, com 7 anos, ela estava o quê? Aprendendo, né? Ela ia escrever, mais ou menos na cidade. E aí ela dizendo, eu disse, agora você vai me soletrar. Como é que fala? Rubo. Aí eu tentando escrever. E eu escrevi errado, eu escrevi rubuçados. Pois é, rebuçado. Então foi uma situação muito engraçada, assim. Eu tive outros. Teve alguma dessas situações engraçadas? Eu não lembro, assim, de coisa ser mesmo, assim, engraçada, não lembro. Mas eu não sei se posso contar essa aqui. Não tem tanto a ver, mas não tem. Tem a ver com sapateado, que foi uma grande experiência que eu passei aqui com dança. É mais como grande experiência do que ser engraçado. Que foi dançar na rua. Tanto tem essa coisa em mim de gosto de partilhar conhecimentos, né? Como também gosto de fazer essas intervenções urbanas, né? Que tem no Brasil fazer muito. Que é uma coisa que é bem difícil, né? E você... Olha, eu quando eu decidi que eu tinha muita vontade de dançar na rua. Até vi uma vez um amigo dando uma palestra que falou também sobre isso, como é que foi a experiência dele nos Estados Unidos. Ou foi no Rio? Eu não lembro. Ele era do Rio, morou nos Estados Unidos. De dançar na rua também, e ele vivia disso, né? E eu também ilusionava um bocado, assim, quem sabe também partir, né? Para esse mundo, assim, viver daquilo. E, no fundo, foi uma época interessante, assim, que
eu ia pra rua e conseguia tirar ali entre os 25 e 40 euros numa noite. No máximo 4 horas, que chegava uma hora que já não aguentava mais. De, né, sapatear, sapatear, sapatear. Nossa. Pronto, e foi interessante que foi uma vitória interna, né? Eu pra escolher o local, primeiro, era assim, eu fui na Ribeira do Porto, quem não conhece, procura aí, Ribeira do Porto. E passava de um lado, parecia uma prancha aqui, ia para um lado, ia para o outro, acho que eu vou ali, aí eu não tinha coragem, ia para o outro, ia para lá, tava assim, igual uma barata tonta. Eu, meu Deus, tem que parar aqui, tem que botar e dançar. Aí eu tem que ter uma hora que eu criei coragem, né? E Caramba. meio que lembra assim, a primeira vez jogando a tábua no chão e vamos lá, E coloquei o começar. chapéu. E, e pronto, comecei, né? Até dar ali a primeira moeda e você via aquela coisa acontecendo. Meu Deus, tá funcionando. Foi uma experiência bem interessante, assim, que mexeu bastante comigo. Uma coisa muito parecida que eu fiz disso foi no Brasil, quando fui passar férias lá uma vez. Eu fiz o Free Hugs. Na Mas cidade, você já tinha vivenciado isso aqui, né? na Você cidade que eu ainda não tinha nasci, não, vivenciado lá. ainda não tinha dançado na rua. Ah, Eu fiz um Free Hugs em Ilhéus, na cidade que eu nasci. o que é um free hugs? É você colocar a placa Free Hugs, abraços grátis, e sair assim na rua. Ah, A se oferecer aqui, tô de braços abertos, pra quem quiser. Foi também para dar o primeiro passo, foi muito assim, tipo, faltava coragem, mas eu quis. É uma briga que eu tenho comigo mas, de, Dante, de eu não conseguir consigo. fazer isso. Juro, sério. Eu consegui, É uma mas é surpresa bem pra mim. difícil, é Eu bem que te difícil. conheço há muito tempo. Há muito tempo. É uma surpresa pra mim saber que você tinha essa dificuldade. Ou seja, faltava coragem de você se expor assim na rua. Porque pra mim você sempre foi super espontâneo, E assim, por um super lado, aberto. por eu sentir que eu precisava viver aquilo. Acho que foi muito por eu internamente sentir que eu precisava vivenciar aquilo. Para crescer por algum motivo, né? E realmente é engrandecedor quando você faz uma ação dessa. Acho que a gente já não é mais o mesmo, né? E ver a reação das pessoas, ver como é que elas interagem com você é bem difícil. Não é fácil fazer intervenção na rua, porque você encontra gente de todo jeito. Toquei também no metro é o metrô lá do Porto. Também foi uma experiência assim também de fazer intervenção na rua, né? Mas ali já foi um bocado por um programa que teve interno ao metro, mas ainda assim era ali tá se expondo, né? Então não é fácil trabalhar na rua, ainda mais quando você está ali indo sozinho e você não sabe se as pessoas vão, se uma pessoa do lado vai vir reclamar, né? E aconteceram várias situações assim, de eu ficar ali um bocado com medo, né? De vir muitas pessoas assim, um bocado se via que era mal encarado e parar assim na frente do dinheiro, você pensa, meu Deus, a pessoa vai levar tudo. Pronto, Já e não aconteceu, aconteceu. Não, mas já aconteceu assim de criança ficar toda, me dá €1 aqui. Então, rapaz, deixa eu trabalhar aqui. Vi que tava mesmo chateando e menino que só queria ali mesmo bagunçar. A forma que já aconteceu também eu tava sapateando aqui um pouco longe, assim, lá no terceiro andar, um rapaz, eu acho que falou assim, minha mulher. Não, acho que ele tentou falar lá de cima e depois ele desceu, falou comigo, me deu acho que €4 e disse assim, olha, minha mulher tá grávida, tá outra bebê agora, não, tá precisando descansar, tá lá. E eu, ok, entendi. Peguei, fechei ali e fui pra outro canto. Né? Aconteceram situações que foi meio desagradável, só que foi bem Mas interessante foi um aprendizado, né? de resolver, né? Como tive muitas situações também muito boas, assim, de pessoal vir, querer fazer coisas juntos, e uma pessoa que tocava, outra artista de rua que também estava ali, e acabar tocando comigo, a gente fazia ali, eu percebia muito que sempre que eu não tinha interações humanas, seja eu com outro músico ou com outra pessoa, aquilo ali fazia com que as pessoas se juntassem Dessem e mais atenção. dava mais Que a atenção. coisa É aquela coisa ganhava do volume. social, tudo que tem um lado social no meio, as pessoas abrem o olho. Então eu depois comecei não lembro se isso foi logo no início ou se foi um pouco depois. Eu, como investi aqui em Portugal em alguns sapatos, eu aproveitei uma promoção de um site muito bom, comprei tipo 5 libras. Na altura eu comprei uns 20 pares de sapatos. Nossa, é mesmo? Porque eu queria também, quando eu fosse dar workshop, e com a minha mala, o workshop para pessoal totalmente iniciados, né? Eles já terem sapatos.
Ah, E sim. pronto, É e porque foi bem para interessante. sapateado é Hoje em chato. dia tem uns, acho que 9 pares só. Não ter. Depois fui vendendo alguns e já não vendo mais, não quero. E eu costumava levar pra rua 2 ou 3 pares e colocava ao meu lado, assim, né? Os sapatos todos, como se fosse aquela posição assim Uhum. de venda, né? Mas não era pra venda. E uma placa a dizer Do you wanna try? Eu preferia fazer em inglês, porque Uhum. aqui toda a gente percebe inglês aqui. Sim. E como tem muitos estrangeiros, a rua que eu pelo menos ficava no Porto. No Porto fiquei muito na Rua das Flores. Já Sim. fiquei na rua da Santa Catarina, mas não foi a rua Ele é bem que eu senti central. que seria muito bom, porque já tinha ali também outros artistas e eu vi É, ali Santa que. Catarina tem muitos Então artistas. preferi não atrapalhar nesse sentido. Então eu ficava mais Rua das Flores, foi onde acho que eu mais fiquei. Depois eu saí mais da Ribeira, porque quando ficava muito tarde era um bocado assim perigoso e gente quebrando vidro no chão, não sei o quê. Então eu fiquei assim um bocado espantado. Mas foi isso aí. Então, quando eu tinha ali o sapato, muitas vezes passavam famílias, aí o pai, né, a mãe empurrava a filha, eu aproveitava, vem, vem, vem. E eu fazia ali uma mini aula, tipo de 1, 2 minutos, Uhum. fazia uns passos bem simples com ela e as pessoas começavam a se juntar e aquilo, meu Deus, as pessoas se juntam, meu, era só colocar a pessoa do lado que as pessoas abrem interesse, assim, incrível. Parece um fantasma passando, né? Mas se tem alguém ali, ficam Somou. curiosas, Somou. ficam curiosas, querem ver o que Acrescentou. acrescenta muito e querem ver o que está acontecendo, querem ver o que aquela pessoa vai fazer, se vai sair bem ou se não. Uhum. Pronto, e normalmente sempre no final dessas intervenções assim era tipo 5, era 10 euros, era sempre algo assim. Eram notas maiores. É. E teve uma experiência agora engraçada. Se calhar lembrei agora. Olha, tá vendo? Por causa disso eu lembrei. Chegou. Uma vez eu ouvi dizer assim que. Já não lembro onde é que eu vi isso. Talvez algum livro aí sobre riqueza tenha falado isso. Quando você tem uma meta, né, de fazer alguma coisa, eu tinha essa meta, assim, pelo menos quando ia dançar na rua, ter ali uns 20 euros, pelo menos. Você colocava um E teto. teve uma vez que eu Oh, fui. desculpa, uma base. E eu pensei, meu Deus, por que eu vim hoje? Tipo, não tinha nada. Tava acontecendo nada. Era gato pingado mesmo. E eu, olha, vou sapatear aqui. Tararara, fica linda, consegui um dinheiro ou outro. E algo que eu vi, assim, que pra gente não ficar muito naquele pensamento, né? Pensando assim, ai, não tô conseguindo. E Pensamentos pensar ao negativos. contrário, olha, hoje eu vou. Minha meta é tanto. Então, pensar assim, cada pessoa que passa, ela tá deixando já aquele pouquinho, né? E quando você sair dali, você vai conseguir aquele seu montante. E um dia tava assim, eu pensei, hoje eu acho que não vai ter saída, né? E ainda resolvi mudar de lugar e passei perto de um café. Como essa rua ela ecoa muito, mesmo que vá para longe. Eu não gostava de ficar muito perto dos cafés, ou quando ficava um pouco só e depois saía. Porque eu achava que incomodava um bocado, que faço muita repetição, né, dos passos ou os números. Depois eu ia migrando, né? Então eu fiquei um bocado mais longe assim, aí tava ali dançando e de repente eu vi que tinha acho que eram duas amigas, assim, estavam meio alegres e tal. E aí uma veio e quis sapatear, né? Acho que ela era francesa, se eu não me engano. E aí veio ali, e riu que só, e pronto, me deu 5 euros. Eu acho que foi isso, me deu 5 euros. Aí eu pronto, olha, já alguma coisa que já deu pra Já teve algum não ficar retorno. tão mal da minha meta. Aí eu continuei ali ainda. Ela foi pra mesa dela lá, com a amiga, e daqui a pouco ela vai volta e vem com a nota de 20. Vai eu, cara, não é possível, não. Sério, mano, fiquei tão agradecido e foi uma experiência muito engraçada, né? Foi uma que Foi fluiu, essa, assim. foi essa assim, dessa questão do quando a gente estabelece uma meta, né? E que o universo se encarrega Sim. de fazer com que aquilo O aconteça. universo faz a parte dele. Que Faça a sua aconteça. que o universo faz a dele. E eu tava nessa, de aberto que, né, ok, não vou ficar aqui pensando que mais um passou e não deu dinheiro, né? E é uma energia tão má isso, eu tenho que estar ali mesmo por gosto. Teve uma época também que eu levei caixinha de som, mas não era tão interessante. Depois eu, pelo menos, usava o fone. Percebi que eu sapateava muito melhor quando tinha música. E era engraçado, esse sapatear também, eu via que tocava as pessoas mais facilmente e, por consequência, elas vinham aqui querer retribuir, né? São as conexões, né? As várias conexões. E no Algarve, Você consigo mesmo. E no Algarve, as férias no Algarve, que é o sul do Portugal, que tem muitos turistas ali, já teve noite de eu conseguir tipo uns 70 euros.
nessas 4 O horas ali. Algarve eu já ouvi dizer que é um lugar bom exatamente para muitas atuações, assim. Sim. Os cassinos, essas coisas. Ah, e já agora, como você perguntou também sobre essa questão de CIO e coisas legais, Uhum. não é todo lugar que se permite, né, artista de rua. Teve lugar no Algarve que eu tive que entrar na página da Câmara para pedir, e aquilo ali demora um bocado. Depois fui lá, ainda teve um dia que eu fui e por algum engano deles não me deram, eu tive que, ou seja, eu perdi um dia, né? Acho que foi em Lagos ou Lagoa, não lembro o nome da cidade. E no caso de Portimão, eu lembro que uma vez eu fui tentar pedir, eles disseram que não, acho que já não tava, não tinha espaço. Aí no ano seguinte eu fiz, olha, não vou perguntar nada, eu vou lá. Se alguém se chatear, né? Até para dançar na rua, em alguns casos aqui, precisa pedir permissão, e né? já agora, no Porto, a primeira vez que fui dançar, né, foi nessa situação, eu não sabia se podia, se não podia. Foi bem interessante porque o pessoal que tá ali ao lado, né, camelô, que a gente chama camelô, ou vendendo, fazendo alguma arte, né, de artesanato para vender também, eles, a gente acabou ali conversando e tal, e eu expressei isso, né, que eu não sabia se eu podia tal, não, se eu podia, também perguntava, né, ali ao lado se eu podia estar ali, ela, não, tranquilo. Aí as pessoas falavam, gente, aqui, artista de rua não tem problema nenhum, a gente é que tem. Tipo, eu tô aqui hoje, mas já há 15 dias veio a polícia, me mandou correr daqui, porque realmente tinha, acho que é diferente, você tem que ter alguma licença. Mas acabam voltando, para vender. Aqueles que E eles me são disseram, olha, vendedores. mas você é artista de rua, não tem problema nenhum, pode ficar aí. Se passar a polícia, não tem medo nenhum. E eu fiquei mais descansado, né? Mas depois realmente descobri. os vendedores ambulantes não podem. Mas depois descobri que, a depender da cidade, cada câmara tem a sua forma de lidar com isso. Interessante saber esse ponto E alguns, também. né, permitem, não permitem, ou tem que se fazer o pedido para daí conseguir. Por exemplo, Vila Moura, que é um lugar que tem muitos turistas, né? Muito boa turista. Fica onde, Vila Moura? Ela é no sul de Portugal também, ali toda na parte do Algarve, e não sei dizer exatamente onde é, mas é tipo, acho que meia hora, 1 hora do Portimão. E eu pensei, né, nossa, acho que eu ali vou ganhar um dinheirama, mas eu entrei em contato com a câmera e eles também me chutaram logo, disseram. Acho que eles nem permitem ali, que é um lugar assim, é só uma passarela assim, grandona aqui. Você mal ouve português, é só estrangeiro. E não sei porque que não sei se já tinha preenchido algum limite de artista, mas quando eu fui lá uma vez, não lembro de ver artista, né? Eu acho que por algum motivo eles não permitem, então não me atrevi também. Eu ouvi dizer que é uma zona ali do Algarve muito turística, e muito turística assim, voltada para britânicos e tal, e gente com muitas posses, e aí por isso eles são muito seletivos em algumas atividades. Até também já me disseram que, por exemplo, não funciona muito escola de dança, assim, por lá, mas que funcionam muito essas atuações em cassinos. Tem muitos cassinos lá. Grandes atuações, Cassino né? de Vila Moura. Mais de uma produção mais requintada. Mas enfim, Dante, você hoje já, quer dizer, até de vez em quando ainda dá workshops, né? Mas eu sou seu... É muito raro, assim. É muito raro, mas Sim. você partiu para uma outra linha, né? Outra carreira, Sim. Que é do desenvolvedor web, Sim. Programador web. Sim. Mas você teria alguma recomendação para alguém que pense em vir para cá e que trabalhe com dança? Mas para o pessoal da dança, né? Olha, acho que interessante as pessoas, quando vêm para cá, ser o mais sincero possível, né? Quando entra em contato com as academias ou qualquer que seja, né? Não tentar ficar dando muito rodeio, falar às pessoas mesmo que tá precisando de tal coisa e qual tipo de parceria que poderia fazer, porque eu acho que é bem sempre sempre bom ter as coisas mais esclarecidas, transparentes possíveis, né? E como eu percebi que aqui, quando você encontra, né, as empresas, pessoas que têm um negócio e que querem ajudar, ajudam mesmo, a gente não precisa estar aqui, não vou dizer que não tenho tal documento, não, fala mesmo às pessoas, olha, tô aqui desse jeito, quero tentar trabalho, as pessoas vão realmente querer te ajudar naquilo, não vai haver, não vou ajudar, mas por que não
né? Como a gente já falou no início, eu vi muito mais o lado bom aqui. Um lado Que as generoso, pessoas querem aberto, muito né? ajudar do que esse lado que a gente pensa De uma que é. Não competitividade, é. de As um pessoas são muito recurso, né? receptivas, né? Em modo geral. E, enfim, você está noutra área, mas você pode sim se divulgar aqui. Você pode falar das suas redes, do seu site. Divulgar Colocar aí, sem sim. ser a parte de dança. E, inclusive, essa sua área pode contribuir também para alguém que queira Pode, montar, né? pode. Assim, em relação à dança, eu ainda faço, né, muito esporadicamente, algum trabalho de dança, ou seja uma atuação, ou um workshop, substituição dos professores. Eu criei uma página também há uns anos atrás, quando eu ainda estava no Porto, chamada Sapateado Porto, que a intenção era mesmo divulgar o sapateado no Porto, não dizer que lá só as minhas aulas. Quando eu descobria alguém que dava aula, eu até entrava em contato e falava, pessoal, olha, se quiser, tá aqui esse espaço, né, que é o espaço do sapateado no Porto. Não só das minhas aulas, né? E hoje em dia até já passei também essa página também para uma outra professora lá, para também tomar conta, já que eu já não estou no Porto, né? Então, continuo a fazer, muito esporadicamente, trabalho com sapateado, né? Principalmente. Tenho muita vontade de trabalhar também com forró aqui, ainda é um projeto assim que... Quem sabe a gente volte a dançar as 2 horas seguidas de forró. Lá em Aracaju, as 2 horas seguidas, sem parar. Lembro disso muito bem. E pronto, é um projeto aí, mas não sei se médio, longo prazo. A parte da programação. Então, pronto, eu entrei aqui na faculdade em 2013 e depois tive aqui os altos e baixos aí nesse período. Mudei, porque eu achei que era melhor a mudança. Depois mudei de novo, porque mudei de cidade. Uma loucura, Mas a assim, vida é cheia de altos e mudança. baixos. Mas pronto, hoje em dia, e depois eu tava muito focado, assim, mais em estudo, né? Depois chegou, quase 2 anos atrás, eu já não dá. Só estudar como principal, né? Eu estudava como principal e fazia esse trabalho de freelance. Criação de sites, especificamente. Depois eu, não, agora focar só no trabalho, como o prioritário, né? E fazendo as outras coisas mais como secundário e principalmente também questão da faculdade. Relaxei mais assim, vou ter 2 ou 3 cadeiras no ano no máximo para conseguir fazer a cadeira bem. Cadeira é matéria no Brasil, que chama cadeira, pode ser disciplina também. Unidade curricular. E é isso, faço como freelancer, trabalho com criação de sites, principalmente utilizando WordPress, tenho todo, né, desde o contato inicial com o cliente. Às vezes, quando eu vejo que o cliente pode investir um pouco mais, tento colocar a parte de design, que não sou eu que faço. Normalmente trabalho com um primo meu lá do Brasil, ou também já trabalhei muito com designers aqui. Às vezes o próprio projeto que eles querem, eles já tem um design, então já me manda desenho e dali eu transformo para um website, né, aquele desenho que eu tenho. E estou nesse momento numa empresa, estou a trabalhar, né, com contrato. E eu fiz 1 ano, agora dia 19 de abril. Pronto, e tem sido uma experiência. Tem sido uma experiência bem interessante fazer, assim, ter esse trabalho. Mas você tem um site, Dante. Fala aí do Eu seu tenho, site. mas pronto, tem um meu pessoal que ainda não tá. Mas Não o tá nada outro, feito que é lá. pra quando querem ir lá pegar as Eu tenho um que ferramentas, chama os recursos. imediacto.com. É como se fosse imediato, só que com um C, né? A gente coloca a Imediacto.com. legenda. Que tem, inicialmente foi um meu cunhado, que quando morava aqui em Portugal, ele também tinha algumas ideias assim parecidas comigo, de fazer algo também voltado assim, de criação de site. Ele comprou isso, comprou o alojamento, tudo, e depois ele acabou, né, voltando para o Brasil e perguntou se eu queria pegar aquilo. Eu falei, quero. Pronto, e na altura eu tinha esse site para vender os meus serviços. Só que aquilo, pronto, é uma concorrência absurda, essa área de criação de sites. Então, e eu também sempre trabalhei sempre gostei muito da área da marketing digital e SEO, e eu não conseguia fazer SEO para mim próprio, né, naquilo. Meu Deus, é de loucos. E eu fui percebendo que eu conseguia fazer bem o SEO, que o SEO é a otimização da busca nos sites de busca, né, como o Google, por exemplo. E vi que era
concorrência absurda. E eu consigo fazer melhor o SEO para as empresas locais, né? Por exemplo, uma empresa daqui de Aveiro, né? E Sim. já tive grandes resultados, por exemplo, com a escola de dança, Uhum. que a minha mulher trabalha, por exemplo. A maioria das buscas tá na primeira, Tá no primeiro topo, resultado, né? ou tá ali entre os primeiros, né? Dependendo. Mas pronto, eu com esse trabalho de SEO, site, tudo, foi algo que também foi me dando aqui também algum sustento, né? Uhum. Durante esses anos todos. Hoje em dia, o meu principal realmente é ter um trabalho em empresa, mas eu também tenho sempre tive um lado empreendedor que eu tô sempre assim a pensar, fazer alguma coisa. Isso aí. Deixa aí, deixa aí. A gente fala do que tá concreto. Isso aí. A gente conta isso, não tem problema. Vai cortar nada, né? Ok. Dante, muito obrigada. É um prazer sempre estar com você, certo? Igualmente. E foi interessante entrevistar você, meu amigãozão de longa data, certo? Muito bacana. E obrigada também pela ajuda, que você está dando ajuda aqui E também foi interessante nos ser bastidores. entrevistado. A estreia deste microfone, que é do Dante, o tecnológico. E é isso, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Valeu.